Olá a todos, estamos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos a obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, né? E dando continuidade aqui aos nossos estudos, vamos para a pergunta 473. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? O espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Pergunta 474. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada ao ponto de a sua vontade vir a achar-se de certa maneira paralisada? Sem dúvida. E são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca, sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médico de que de exorcismos, têm sido tomados por possessos. Allan Kardec faz um complemento aqui pra gente, tá? O vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo, pois que, nesse sentido, não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Não há possessos na conformidade da ideia, a que esta palavra se acha associada. O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Pergunta 475. Pode alguém, por si mesmo, afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Pergunta 476. Mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los, e sobre os bons para os atrair. Todavia, nada poderá, se o estiver subjugado, não lhe prestar ao seu concurso. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lisonjeia os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro o coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado, e os maus não o temem. Pergunta 477. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Não. Esses últimos riem e se obstinam, quando vem algo tomar isso a sério. Então, né, aqui está falando de possessão, de subjugação, aqui nesse trecho que a gente está estudando hoje, né? Então, o, o espírito, né, subjugado por outro espírito ou por outros espíritos, né, de alguma forma ele está permitindo isso, tá? Ou por falta de fé, ou por falta de conhecimento, ou até por se sentir bem perto daqueles outros espíritos, tá bom? Então, um espírito só tem acesso a outro em forma de obsessão, de possessão, na verdade, né? Porque esse espírito está permitindo de alguma forma, tá? Em alguma coisa ele está falhando, ele não possui a fé necessária, ou não possui conhecimento, ou como eu disse, ele de fato está, ele se sente bem ali perto daqueles espíritos, tá? E aí, muitas vezes, ele precisa de um terceiro para ajudá-lo ali a se livrar daquela possessão que ele está sofrendo, né? Mas
nada adianta esse terceiro, né, que vai ali ajudar, se ele não tiver ligado ao bem, tiver uma vontade e fé importantes para que afaste de fato os maus espíritos e os bons espíritos fiquem por perto e protegendo aquela pessoa. E também nada adianta, não vai ter êxito ali esse terceiro, se o próprio espírito, né, que está sendo possuído ali, não acreditar, não tiver fé e não tiver vontade para que aquela situação cesse, acabe, tá? Então, para esse terceiro ter êxito, ele precisa estar ligado ao bem, e aquele que vai ser ajudado precisa ter fé e vontade para não ter mais não ser mais subjugado ali por um outro espírito, tá bem? Então, por hoje é isso. Que a paz de Deus e Jesus fique com todos, graças a Deus.